Bem-vindos a mais um The Deep Dive. Hoje a gente vai se aventurar por um caminho um pouco diferente. Vamos mergulhar no mundo da política. Política. Vamos tentar entender o que faz um político ser bem-sucedido e, para isso, vamos usar um guia, digamos, um tanto inusitado. Interessante. Que guia seria esse? Um e-book brasileiro chamado Como se tornar um político de sucesso. Confesso que no começo eu também fiquei meio cético, mas me surpreendi com as ideias do livro. Um guia prático para políticos. Que curioso. E como ele é estruturado? A estrutura é bem completa. Começa falando sobre a natureza da política, depois explora as qualidades de um político de sucesso, aí entra em estratégias de campanha, como usar as redes sociais a seu favor e, claro, como lidar com os desafios da vida pública. Parece bem completo. E o que o livro fala sobre as qualidades de um político é aquele discurso clichê de honestidade, carisma. Tem um pouco disso sim, mas vai além. Ele fala da importância da liderança, mas não aquela liderança autoritária, sabe? Ele fala de inspirar confiança, motivar pessoas, ter uma visão clara do que quer alcançar. Faz sentido. Um líder sem visão é como um navio à deriva. E sobre comunicação, o que o livro destaca. Ele vai além da oratória, que a gente sempre associa a políticos, fala da importância de saber se conectar com as pessoas de verdade, ouvir suas necessidades, construir pontes com a comunidade. Ouvir as pessoas, isso é novidade. A maioria dos políticos só quer saber de falar, fazer promessas. Pois é. Mas o livro argumenta que a chave do sucesso está em criar um diálogo transparente e aberto com os cidadãos. Ser político não é só mandar, é saber representar e servir. Interessante. E sobre a ética? Ele aborda os desafios de se manter etiquir no mundo da política. Afinal, é um ambiente com muita pressão, muitos interesses em jogo. Sim, e é aí que o livro me surpreendeu. Ele coloca a ética como alicerce de tudo. Integridade, honestidade, responsabilidade, colocou o interesse público acima dos seus próprios interesses. Tudo isso é fundamental para construir uma carreira política sólida e respeitada. Ética e política, parece até um paradoxo, mas concordo. A falta de ética é um dos maiores problemas da política hoje em dia. E o livro reconhece isso. Ele até compara a ética a um guia, uma bússola moral, para navegar pelos desafios da vida pública. E por falar em desafios, o livro também se aprofunda nessa parte, mostrando que a vida de político não é só glamour e holofotes. Quais são os principais desafios que ele destaca? Ele fala da dificuldade de lidar com críticas, oposição, da pressão para tomar decisões impopulares, da tentação de comprometer seus princípios por ganhos pessoais e até da dificuldade em conciliar a vida pessoal com a profissional. Nossa, parece um campo minado. E como ele sugere que os políticos lidem com esses desafios? Tem alguma receita mágica? Receita mágica não tem, né? Mas ele dá algumas dicas. Para lidar com críticas, por exemplo, ele sugere ouvir com atenção, separar o joio do trigo, aprender com as críticas construtivas e ignorar os ataques infundados. Manter a cabeça fria em meio à tempestade de opiniões, principalmente nas redes sociais, deve ser um desafio e tanto. E por falar em redes sociais, o livro dedica um capítulo inteiro a essa ferramenta poderosa. Ela pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição para os políticos. Verdade, as redes sociais são um campo minado. Um passo em falso e pum. Exato. O livro reconhece esse poder das redes sociais para alcançar eleitores, mas alerta para os perigos de usá-las de forma leviana. Ele dá dicas de como construir uma presença online autêntica, criar conteúdo relevante e engajar com o público de forma ética e responsável. Ou seja, usar as redes sociais como uma ferramenta de comunicação e não de manipulação, certo? Exatamente. E falando em comunicação, o livro também aborda a importância de construir uma base sólida de apoio, de criar conexões com a comunidade, de se fazer presente na vida das pessoas. Isso me lembra um pouco da política de antigamente, né? De bater de porta em porta, conversar com as pessoas, conhecer de perto suas necessidades. É verdade. O livro traz essa ideia de volta, mas adaptada aos tempos modernos. Ele fala da importância do networking, da construção de alianças políticas, de participar de eventos comunitários, de estar presente nos lugares onde as pessoas estão. Acho que esse livro é um guia completo para a política do século XXI, né? Combinando estratégias tradicionais com as ferramentas do mundo moderno. Mas me fala uma coisa, ele só aborda a parte teórica ou também traz exemplos práticos? Aí que está a beleza do livro. Ele não se limita a teorias. Para ilustrar os conceitos, ele apresenta casos de sucesso de políticos que marcaram a história, como Nelson Mandela, Angela Merkel e Barack Obama. Uau! 3 líderes incríveis, cada um com seu estilo e contexto. Que legal. E o que ele destaca na trajetória deles? Ele analisa a trajetória de cada um, mostrando como eles colocaram em prática os princípios e estratégias que o livro discute. Por exemplo, o caso de Mandela, ele destaca a sua capacidade de unir as pessoas em torno de um objetivo comum, sua resiliência diante da adversidade e sua mensagem de paz e reconciliação. Mandela é um exemplo de líder que transcendeu a política, né? Sua luta contra o apartheid inspirou o mundo inteiro.
e sobre Angela Merkel, que o livro destaca. Ele fala da sua longevidade no comando da Alemanha, da sua habilidade em construir consensos, da sua postura pragmática diante dos desafios e da sua capacidade de liderar em tempos de crise. Merkel é um exemplo de liderança feminina forte e inteligente. Governou a Alemanha por 16 anos, em um mundo ainda dominado por homens. E o Obama, o que o livro fala sobre ele? Destaca o carisma, as habilidades de comunicação, a capacidade de inspirar e mobilizar as pessoas e a mensagem de esperança e mudança que ele trouxe para os Estados Unidos. Obama realmente representou uma mudança de paradigma na política americana. Esses exemplos práticos que o livro apresenta são ótimos para entender como os conceitos se aplicam na vida real. Exato. E o mais interessante é que, apesar de terem estilos e contextos diferentes, esses 3 líderes compartilham valores e habilidades que o livro considera essenciais para o sucesso na política: resiliência, capacidade de perdoar, pragmatismo, construção de consensos, comunicação eficaz, inspiração, autenticidade e empatia. Ufa! Já deu para perceber que esse livro é uma verdadeira mina de ouro para quem se interessa por política, né? Mas me diz uma coisa, ele é indicado apenas para quem quer seguir carreira política? Ou você acha que pode ser útil para qualquer pessoa? Acho que ele pode ser útil para qualquer pessoa que se interessa por política, que quer entender melhor como funciona esse jogo de poder. Mas, claro, para quem quer se aventurar nesse mundo, ele é um guia indispensável. Concordo. A política afeta a vida de todos nós. E conhecer os bastidores desse jogo nos ajuda a ser cidadãos mais conscientes e participativos. Exatamente. E por falar em bastidores, na próxima parte do nosso mergulho, vamos nos aprofundar nos desafios da vida política. Vamos explorar como o livro aborda as dificuldades de lidar com a pressão, as críticas, os dilemas éticos e a conciliação entre vida pessoal e profissional. Estou curiosa. Acho que essa parte vai ser a mais interessante. Até a próxima parte. E voltamos para a segunda parte do nosso mergulho no como se tornar um político de sucesso. Na primeira parte, a gente explorou as qualidades, as estratégias. Mas agora, vamos encarar a realidade, os desafios. A vida de político não é só sorrisos apertos de mão, né? E o livro não foge dessa parte, ele dedica um capítulo inteiro aos perrengues da carreira. E por onde ele começa? Qual o primeiro desafio na mira? O livro vai direto ao ponto, lidar com críticas e oposição. Afinal, quem entra na vida pública tem que estar pronto para ser alvo de críticas, discordâncias e até ataques mais pesados. A internet amplificou esse lado, né? As redes sociais viraram um verdadeiro coliseu virtual, onde qualquer um pode atirar pedras. Com certeza, e o livro reconhece isso. Mas ele também dá dicas de como navegar nesse mar revolto. Ele sugere que o político precisa ter uma capacidade quase sobre-humana de separar o joio do trigo. Absorver as críticas construtivas e ignorar os ataques infundados. Parece um exercício de desapego, né? E de inteligência emocional, aprender a não levar tudo para o pessoal, filtrar o que realmente importa e usar as críticas como combustível para evoluir. Exato. O livro também fala da importância de ter uma rede de apoio sólida, sabe? Pessoas que te conhecem de verdade te ajudam a manter a sanidade mental em meio a tanta pressão. Família, amigos, mentores, pessoas que te lembram quem você é e por que você escolheu esse caminho. Isso mesmo. E aí, depois das críticas e da oposição, o livro parte para o outro desafio: manter a integridade em situações difíceis. Aquele momento em que seus valores são testados. Os interesses pessoais entram em conflito com o interesse público. E a tentação de fazer o jeitinho brasileiro te coloca em xeque. A ética na política é um tema bem complexo. Muitas vezes as decisões não são preto no branco. Existem nuances, dilemas. Como o livro aborda essa questão, ele propõe algum tipo de código de conduta. Ele não chega a ser um código de conduta formal, mas ele reforça a importância de ter princípios éticos claros e inegociáveis. O livro argumenta que, no final das contas, a sua integridade é o seu maior patrimônio na política. Faz sentido. Uma vez que você perde a confiança do público, é muito difícil recuperá-la. Exatamente. E para manter essa integridade, o livro sugere algumas práticas. Ser transparente nas suas ações, estar disposto a admitir erros e corrigi-los. E, principalmente, ter a coragem de tomar decisões éticas, mesmo que sejam impopulares. Ou seja, ter a convicção de que o caminho certo nem sempre é o mais fácil. É isso aí. E, por fim, o livro aborda um desafio que muitos profissionais enfrentam, mas que é ainda mais intenso para quem está na vida pública: conciliar a vida pessoal com a profissional. Essa é clássica. A política é um trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? Encontrar tempo para família, amigos, hobbies, parece missão impossível. E é aí que muitos políticos acabam se perdendo, né? Esgotamento, problemas de saúde, relacionamentos desgastados. O livro oferece alguma solução para esse dilema. Ele não oferece uma fórmula mágica, mas reforça a importância de estabelecer limites claros entre o trabalho e a vida pessoal. Ele sugere reservar tempo para atividades que te recarregam as energias, cuidar da saúde física e mental, e principalmente ter uma rede de apoio que te ajude a manter o equilíbrio.
Parece simples, mas na prática deve ser bem difícil, né? A pressão por resultados, a cobrança da mídia, as demandas dos eleitores. Com certeza. Mas o livro argumenta que, sem esse equilíbrio, a sua jornada na política pode se tornar insustentável. Ele até sugere delegar responsabilidades. Aprender a trabalhar em equipe é fundamental para evitar a sobrecarga. Ou seja, entender que você não precisa fazer tudo sozinho, né? Que ter uma equipe competente e confiável te permite focar no que realmente importa. Exatamente. E com isso, encerramos a parte sobre os desafios da vida política. Ufa, deu até um cansaço só de falar sobre isso. Isso realmente não parece fácil. Mas, por outro lado, deve ser muito gratificante poder contribuir para a sociedade, fazer diferença na vida das pessoas, né? Com certeza. E é justamente sobre isso que vamos falar na próxima parte do nosso mergulho. Vamos explorar os casos de sucesso que o livro apresenta. Nelson Mandela, Angela Merkel ou Barack Obama, 3 líderes que, apesar de todos os desafios, conseguiram deixar um legado positivo na história. Estou ansiosa para ouvir. Acho que esses exemplos vão nos inspirar a acreditar que, sim, é possível fazer política de forma ética e eficaz. Até a próxima parte. Chegamos à parte final do nosso mergulho no como se tornar um político de sucesso. Já passamos pelas qualidades, estratégias, desafios. E agora é hora de ver como tudo isso se conecta na prática. É isso aí. Para finalizar com chave de ouro, o livro nos traz histórias inspiradoras de líderes que marcaram a história. Nelson Mandela, Angela Merkel e Barack Obama. 3 nomes de peso, sem dúvida. Cada um com sua trajetória, seu estilo, seu contexto. O que o livro destaca na história deles. O livro usa esses exemplos para mostrar que, apesar de contextos e personalidades diferentes, existem princípios e valores universais que levam ao sucesso na política. Mandela, por exemplo, é um símbolo de resiliência e persistência. Ele passou 27 anos preso lutando contra o apartheid na África do Sul e, mesmo assim, nunca desistiu de seus ideais de igualdade e justiça social. A história de Mandela é realmente inspiradora. Ele mostra que é possível lutar por aquilo que acreditamos, mesmo diante das maiores adversidades. E sobre a Angela Merkel, o que o livro diz? Merkel é um exemplo de liderança pragmática e estratégica. Ela governou a Alemanha por 16 anos, conduzindo o país com pulso firme durante crises econômicas e políticas. O livro destaca a capacidade dela de construir consensos, de negociar com diferentes grupos e de tomar decisões difíceis, mas necessárias. Merkel é prova de que a política não é um jogo de heróis e vilões, mas de encontrar soluções viáveis para problemas complexos. E o Obama, o que o livro destaca na trajetória dele? Obama é um mestre da comunicação e da inspiração. Ele conseguiu mobilizar milhões de pessoas com sua mensagem de esperança e mudança, tornando-se o primeiro presidente negro dos Estados Unidos. O livro analisa os discursos dele e a capacidade de conectar com as emoções do público, de construir uma narrativa poderosa. Obama realmente marcou época com seu estilo de liderança carismático e inspirador. Mas, além das características de cada um, o que o livro aponta como elemento-chave para o sucesso na política. O livro conclui que, apesar de cada líder ter seu estilo próprio, existem alguns pilares que sustentam o sucesso na política. Entre eles, a ética, a resiliência, a capacidade de comunicação, a visão estratégica e a empatia. Ou seja, não existe uma fórmula mágica para se tornar um político de sucesso, mas sim um conjunto de valores e habilidades que podem ser cultivados e aperfeiçoados ao longo da jornada. Exatamente. E o mais importante é que esses valores e habilidades não se aplicam apenas à política, mas a qualquer área da vida. Afinal, quem não gostaria de ser um líder mais inspirador, um comunicador mais eficaz, uma pessoa mais resiliente e ética? Verdade. Acho que esse é o grande mérito do livro. Mostrar que a política pode ser um campo de aprendizado e desenvolvimento pessoal, e que as lições que aprendemos nesse universo podem ser aplicadas em diversas áreas da nossa vida. Concordo. E para quem quer se aprofundar no tema, o livro ainda oferece uma lista de recursos extras, livros, cursos, sites. Um verdadeiro guia para quem quer se tornar um cidadão mais consciente e engajado. E com essa mensagem inspiradora, chegamos ao fim do nosso mergulho no como se tornar um político de sucesso. Espero que tenham gostado da nossa conversa. Eu adorei. Foi uma jornada incrível, cheia de insights e reflexões. E você que nos acompanhou até aqui, o que achou? Sentiu-se inspirado a entrar na política? Ou pelo menos a engajar mais as questões que afetam a sua comunidade? Quem sabe, né? O importante é que a gente continue refletindo sobre o papel da política em nossas vidas e buscando construir um futuro mais justo e democrático para todos. É isso aí. E por hoje ficamos por aqui. Até a próxima.